bora falar sobre o quarto episódio de Agatha All Along. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos para nossa análise de primeiras impressões do quarto episódio da série de Agatha Harkness. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que na semana que vem esse vídeo vai sair antes, porque acabou Anéis de Poder. Tá? Eu tava dando prioridade para Anéis de Poder, porque eu assistia os episódios na mesma hora, eu acordava e assistia os dois, né? E como eu já tava postando Anéis de Poder, já tava no final da temporada, eu dava prioridade para Anéis de Poder. Agora que acabou, o vídeo da Agatha vai sair. Vou tentar postar até na própria quarta-feira. Assiste o episódio na quarta às 10 horas, que é a hora que sai. Tento postar de madrugada. Se não der, eu posto de manhã na quinta, tá? Então na próxima semana esse vídeo já vai sair mais cedo. Bom, também tem que avisar que tem spoiler do episódio aqui. Se você ainda não assistiu, assiste lá no Disney Plus e depois volta pra cá. Esse episódio começa com as bruxas ali do Coven da Agatha, ainda no caminho das bruxas, indo para a segunda aprovação e se deparando ali, né, com o corpo morto da Senhora Hart. Vou falar Senhora Hart porque é o jeito que a gente acostumou, todo mundo fala assim, a gente já sabe quem é a personagem. E nós iremos caminhar agora para a aprovação de Alice Wu. Nos outros vídeos que eu tava fazendo de Agatha, eu tava chamando ela de Lorna. Lorna é o nome da mãe dela, eu confundi as duas ali, tá? Mas ela é a Alice. E como a mãe dela morreu no fogo, a aprovação dela será em fogo. A aprovação da Jennifer foi em água. E as formas mais comuns de se matar bruxas na caça às bruxas eram essas: afogadas ou queimadas. Então a gente já viu essas duas aprovações. Uma das outras formas também era enterrada viva. Provavelmente a gente vai ver isso na aprovação da Lilia Calderu, tá? Aí eu acho que a aprovação da Agatha vai fugir um pouquinho dessa vibe. E acho que a Hill não vai ter uma aprovação. E o Tim também eu acho que não terá. E neste momento a gente tem elas precisando de uma bruxa verde. E aqui nós temos uma discordância em relação à música, à letra da balada do Caminho das Bruxas, né? Porque a Agatha fala um bagulho que não faz sentido nenhum. Se você for olhar a letra, ela fala Coven 2, né? Coven 2, Coven de 2. Então, que precisaria apenas de duas bruxas, ou duas pessoas ali, uma bruxa e um feiticeiro, para passar o Caminho das Bruxas. Mas a letra, na verdade, diz Coven True, que é um Coven verdadeiro. E é o que a Jennifer diz, a Jennifer corrige ela e fala, isso não faz sentido nenhum. E realmente não faz. Só que o legal é que a Agatha não estava inventando história só para querer falar, não precisa de mais bruxa maga verde, não precisamos de uma bruxa verde, a gente pode seguir assim. A Agatha realmente achava que essa era a letra. Se você voltar no episódio que elas fazem a canção para entrar no Caminho das Bruxas, a Agatha canta Coven True, enquanto as outras cantam Coven True, né? Então ela realmente achava que era isso. E depois elas perguntam pra Agatha, você já fez o Caminho das Bruxas? Com quantas pessoas você fez? E ela fala uma, fez ela e mais uma pessoa, um ser. Eu acredito que possa ser a Hill Vidal mesmo. Eu vi gente falando que talvez não fosse ela porque ela parecia não conhecer o Caminho das Bruxas, mas a minha interpretação é de que o Caminho das Bruxas ele muda, né? Então você vai lá uma vez, ele tá de um jeito, você vai outra, ele tá de um outro jeito, né? Quando a Hill chega, daqui a pouco eu falo da invocação dela e tudo mais, ela olha, o Caminho das Bruxas, interessante, sai andando. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Cada vez que você entra no caminho, ele tem um padrão diferente, ele pode ter um formato diferente, então até quem já foi se surpreende. A Agatha também não sabe muito o que está acontecendo, ela vai seguindo, né? Ela sabe como lidar com isso, que o caminho vai aparecer, que você tem que seguir determinado caminho e não pode recusar, inverter as situações. E um amigo meu, Marcelo, também falou que não dá pra gente acreditar plenamente na Agatha, isso é verdade, a gente não tem como saber de fato se ela realmente chegou ao final do Caminho das Bruxas. Mas eu acho que sim, pode ser algo que ela fez junto com a Hill, porque elas têm esse passado, ela fala de mais uma pessoa, eu acredito que sim, que foram as duas. Caso a Agatha tenha de fato completado o Caminho das Bruxas com mais outra pessoa, com outra bruxa, eu acho que foi a Hill mesmo. E agora, falando em Hill, elas precisam de uma maga verde, de uma bruxa verde agora, que a Senhora Hart, que cumpria esse papel, morreu, né? E aí elas começam uma invocação, e aí depois elas começam a ler o livrinho lá do Tim, e cada uma delas faz um desejo, que ela seja agradável, que ela seja bonita, que não seja um pé no saco e tudo mais. E a Hill começa a sair debaixo da terra, parecendo aquela cena da Wanda em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que a Wanda sai do espelho, uma parada bem de terror, se contorcendo toda, e ela sai com aquelas roupas realmente de maga verde. E quando as outras bruxas perguntam se ela é uma maga verde, ela responde, eu sou a maga verde. E ela responde isso num tom bem assustador, né? Ela faz uma voz grossona, dá um medo e tudo mais. Mas eu achei bem da hora. E uma coisa que já meio que foi antecipada com as cartas de tarô que liberaram, que eu falei nesse vídeo aqui em cima, que tá bem interessante. Depois assistam. E que nesse episódio fica muito óbvio, então eu já vou falar aqui.
né, é que a Rio Vidal, muito provavelmente, a gente fala como teoria porque ainda não foi na série confirmada, mas muito provavelmente a Rio Vidal, ela é a morte. E aí eu fiquei me perguntando aqui, assistindo com o meu irmão o episódio, falei, mas o que que uma maga verde, uma bruxa, não sei porque eu tô falando maga, o que que uma bruxa verde tem a ver com a Terra? E o meu irmão falou, o ciclo da vida, tudo acaba na Terra, né? Basicamente o que o Mufasa explica pro Simba em Rei Leão. A gente está se alimentando, nós somos os predadores, mas quando a gente morrer, a gente vai para baixo da terra, nós viramos a presa. Então, ela falar que ela é a bruxa verde é porque ela é tipo, como se fosse essa mãe natureza que depois recolhe tudo. Né? Tudo que morre vai para a terra de novo, então faz até um pouco de sentido ela ter esse papel de bruxa verde e ela ser também a morte. E aqui, em relação a ela ser a morte, nós temos algumas outras pistas ao longo do episódio. E eu vou falar disso no momento certo. Aí elas continuam caminhando, a Rio é muito louca, as minas atrás falando dela lá e ela, tipo, dançando. Depois ela faz umas caras ao longo do episódio que é bizarro. A Aubrey Plaza, ela é fantástica. A gente já sabia que seria um bagulho assim surreal quando ela foi anunciada. Ela numa série de bruxa, fazendo uma bruxa se foda. E tem rumores aí de que ela vai voltar futuramente no CM. Ela pode voltar, então sim, ela seria um personagem mais importante. Né? E aí elas vão para a aprovação da Alice Wu. A Alice Wu que vê a casa de longe e quer evitar a casa. Então provavelmente aquela é uma casa de campo que ela morou, tem o mesmo formato, ela reconhece. Né? A casa em cima tem 5 pontos, um pentagrama. E aí ela tenta mudar o caminho, todas elas mudam, mas a casa gira. O caminho, é isso que eu falei, o caminho das bruxas, ele tem o seu trajeto. Você não tem como enganá-lo, você não tem como evitá-lo, você tem que passar pelas provações. Como a mãe dela morreu no fogo, a aprovação dela é de fogo. Elas entram na casa, uma casa com vibe dos anos 70, as vestimentas delas ali com referência a Cher, Mick Jagger, Diana Ross, Janis Joplin, Elisa Minnelli e tudo mais. E aí a gente começa a ter um pouco de cada uma das bruxas. A aprovação é da Alice, mas a gente tem, de novo, resquícios do passado das outras bruxas. Na aprovação da Jennifer, a gente viu lá a Lilia Calderu vendo a versão dela jovem, né? A gente viu cada uma delas lidando com seus traumas, e aqui não é diferente. E começa com Lilia Calderu. Lilia Calderu tá olhando uns quadros na parede, e nesses quadros tem o quê? As formas com que as bruxas eram mortas na época da caça, né? Na Itália, muito provavelmente, que é de onde a Lilia vem. Então, é muito interessante, porque a gente tem uma bruxa amarrada, a gente tem uma sendo queimada, uma preparada para ser afogada, a gente tem uma presa numa jaula. Então são essas formas, então muito provavelmente sim. Na aprovação da Lilia a gente vai ter mais sobre esse passado dela, mas ela deve ter vivido nesse tempo, perdido tudo nesse tempo. Em relação à Lilia também, ela é uma personagem que a gente já sabe, né? Ela é a bruxa das previsões, das profecias, na verdade, ela vê o futuro. E ela fala umas coisas no meio do episódio do nada. Né? Tem uma hora que ela olha pra Alice e fala, Alice, não. E o que é isso? Tipo, ela fala, no episódio anterior também ela fala algumas coisas sem sentido. Ela está antecipando falas do que vai acontecer no futuro. Então, quando ela falou Alice, no, meu irmão falou, mano, a gente vai ver isso em outro episódio, provavelmente. E realmente, provavelmente a gente vai ver todas as falas que a Lilia tá falando, quando você percebe que ela sai do assunto, são falas que muito provavelmente vão vir a acontecer no futuro. Também vi uma teoria bem interessante de que por ela ter essas habilidades proféticas, de previsão, de ver o futuro, ela meio que se perde em presente, passado e futuro. Afinal, também ela é uma bruxa de 400 anos. Então, no episódio anterior, ela viu a versão jovem dela, se desesperou. Ela tem esses tics, esses rompantes, que ela fala coisas que ainda não aconteceram, que não estão acontecendo. Então, a mente dela já tá vendo e ela tá ficando confusa em relação a tudo isso. Então, é uma personagem bem interessante. A Jennifer, a gente ainda não sabe muito do passado dela. A gente sabe que ela foi bloqueada pela bruxaria, que ela foi enganada por aquele doutor que tentou afogá-la no episódio anterior. E ela se depara com máscaras na parede, uma parada também bem assustadora. E estamos na aprovação da Alice, e a Alice vê na parede os discos, né? Toda a vibe da mãe dela, que era uma cantora, que popularizou a canção. E isso é a parte que eu achei assim fascinante, né? Até onde uma mãe vai pelo seu filho. E aí nesse momento que a gente tá nessa situação das pinturas e tudo mais, cada uma vendo as suas coisas e a Lilia falando uma parada nada a ver, a Rio Vidal e a Agatha estão conversando e aqui nós temos a primeira das outras pistas em relação a Rio ser a morte, porque a Agatha começa a conversa falando, você chegou cedo demais. Né? Eu não quero a morte me rondando ainda. Basicamente é isso que ela tá falando. E depois a gente tem mais uma conversa que deixa mais pistas ainda mais fortes sobre isso. Elas estão ali conversando sobre o passado das duas, né? De uma forma bastante enigmática. Aí a Rio olha pro Tim e fala, por que você trouxe esse moleque?
E a Agatha desconversa. Todas as vezes que envolve o Tim, a Agatha muda. Né? Porque ela acha que é o filho dela, isso aí a gente sabe desde o começo. Ela vai se afeiçoando, ela tem um cuidado melhor, ela tem uma atenção melhor e ela não vai transparecer isso, porque ela sabe que isso é meio que demonstrar fraqueza. Se alguém fizer alguma coisa com o Tim, ela vai sofrer. Né? Então ela fala, uma mão a mais aí pra ajudar. A Rio Vidal, que conhece a Agatha de outros carnavais, ela não cai nessa. Ela olha pro moleque assim, abre um sorrisinho bem malicioso, bem perigoso, e aí a Agatha vai seduzi-la. Pra quê? Pra mudar o foco da conversa. Né? E aí ela seduz a Rio e também prega uma peça na Rio falando, né? O que a gente vai fazer depois, o que a gente vai fazer no caminho das bruxas. E aí ela liga o microfone e a Rio começa a falar. No final, quando a gente chegar no caminho, você consegue o seu desejo, o seu objetivo, a gente mata essas outras bruxas e eu consigo os meus corpos. Então ela está pilhando corpos porque ela de fato é a morte, é o trabalho dela. E depois, mais pra frente no episódio, ela também vai falar exatamente isso. Quando a gente chega lá, eu explico melhor. E aí quando elas estão, as outras bruxas ficam putas, porque elas ouviram basicamente o plano ali das duas, né, um proposital da Agatha. Eu não sei se a intenção da Agatha é essa, mas provavelmente é, e elas sabem também, mas todas ali estão buscando cada uma o seu próprio objetivo, e elas também são grandinhas o suficiente para poder se defender. Elas são tão poderosas quanto a Agatha? Provavelmente nenhuma bruxa além da Feiticeira Escarlate é. Mas elas, né, estão ali sabendo desse risco. Mas elas começam a brigar nesse momento e uma música começa a tocar. O Tim colocou um disco ali para tocar, porque ele achou que isso movimentaria e de fato movimentou a aprovação. Elas não podem ficar lá a vida inteira delas, né? E esse disco começou a tocar de trás para frente. E nesse momento eu e meu irmão pensamos em disco da Xuxa, né? Mas não era, obviamente, o disco da Xuxa. Era a balada do Caminho das Bruxas que estava tocando de trás pra frente. E aí começa a aprovação. E depois a gente vai descobrindo que a Alice Wu, ela tem uma maldição geracional, uma maldição herdada da família dela. As mulheres da família dela são perseguidas por esse encosto, que é de fato um bichão gigante, bizarro. E a gente descobre isso ainda de forma invisível, né? Porque ele pousa na Lilia Calderu de forma invisível, começa a queimar a Lilia, ela cai de dor. A Alice pega a faca da Rio Vidal, aquela adaga que a Rio tentou usar para matar a Agatha no episódio 2, né? Faz um círculo ali de proteção e a Lilia fica segura, essa criatura se afasta dela. A gente sabe que é a criatura porque depois a gente vê, mas naquele momento a gente não tava vendo nada, a gente tava vendo ela queimando pelos ombros, né? Mas como ela tava com uma blusa, não deu nem pra ver a cicatriz. Depois a criatura pousa no ombro da Jennifer e aí a Alice faz a mesma coisa, o círculo, e a criatura sai. Aí na Jennifer a gente vê a cicatriz, a Lilia depois abre e a própria Alice mostra que ela tem essa cicatriz desde o começo e que ela fala que ela se consolava tentando enganar a si mesma, falando que aquilo era uma marca de nascença, mesmo que a mãe dela também tivesse, porque todas as mulheres da família dela têm, geração após geração, essa marca, que é essa criatura pousando nelas, queimando elas, um peso nas costas. E aí quando a música começa a tocar, a Alice fala um bagulho interessante, ela fala: eu tô me sentindo mais leve. Né? Por quê? Porque o bicho saiu das costas dela. Ela era pesada, ela andava curvadinha. Realmente é um peso mesmo. Pra quem assiste Jujutsu Kaisen entende a parada dos encostos aí que fazem o peso nas suas costas mesmo, tá ligado? Então, eu estava pesando ela. Quando a música começa a tocar, o bicho se soltou, começou a ir pra cima de todo mundo. Ela se sentiu mais leve, um sentimento que as outras não compartilharam. Quando ela fala, vocês estão sentindo isso? Uma delas eu acho que fala, o quê? Tá esquentando? E ela fala, não, assim, eu me senti mais leve, porque o bicho saiu das costas dela. E aí, elas descobrem ali que elas têm que cantar a canção que a Lorna Wu fez, a versão que ela, a Lorna, fez da Balada das Bruxas, da canção da Balada das Bruxas. E a parada que me fascinou aqui é que ela popularizou tanto essa música, que essa música é um mantra de proteção para manter a filha Alice viva. E ela deixou essa música tão popular que essa música nunca para de tocar. Como nunca para de tocar? Ela tá tocando em algum lugar ali para sempre? Não, não é isso. Ela fez com que essa música fosse um hit até os dias atuais e sempre vai ter alguém em algum lugar do mundo tocando essa música, porque essa música é muito famosa. Tipo assim, agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, deve ter alguém ouvindo uma música dos Beatles, tá ligado? Os Beatles são antigos, tudo mais, só que deve ter alguém ouvindo uma música dos Beatles. E é basicamente isso que aconteceu com ela. Né? Deve ter alguém nesse momento ouvindo uma música do Elvis, do Michael Jackson, essas estrelas que são atemporais, tá ligado? E é basicamente isso que a Lorna fez para proteger a filha. Fez uma música tão popular que eles falam no episódio 2 que vendeu 40 milhões de cópias, sei lá, alguma coisa assim, que sempre vai ter alguém tocando. E quando essa música estiver sendo tocada, a Alice estará protegida.
né? Isso é muito foda, eu achei isso fantástico, tá? Eu achei isso muito, muito bom. Caralho, o maluco é brabo. E elas começam a cantar, e aí o bicho vai sentindo, vai perdendo essa habilidade de ficar invisível e tudo mais. E aí ele aparece, um demôniozão bem grotesco, bizarro mesmo. Não é Mephisto, né? Já tinha aparecido nos teasers, a gente, caralho, é o Mephisto. A gente vê o cramunhão vermelho aí, você acha que é o Mephisto. Ainda mais com eles brincando com isso toda hora. A série brinca diversas vezes com sinais que podem ser um M ou um W. Como a gente tem a Wanda na parada, nunca dá pra cravar que é um M de Mephisto de fato. Até porque um M pode ser de Maximoff também, Wanda Maximoff é W e M, então esses padrões de M aí podem ser qualquer coisa nesse sentido até agora, mas a série vem brincando com o Mephisto cada vez mais, isso é inegável. E aí elas derrotam esse bicho bem da hora, mesmo que quando a Alice consegue ver ele, ela vai cantando mais, a parada é muito foda, né? A atriz de teatro sabe cantar, então elas mandaram muito bem todas ali, ficou sensacional, e elas conseguem derrotar essa criatura, só que nisso o Tim sai com um ferimento grande, e aqui a gente vê de novo a mudança de comportamento da Agatha, ela se desespera, ela pede pra Jennifer cuidar dele, né, porque a Jennifer é a bruxa das poções, ela que poderia ter uma poção pra melhorar ali, a Jennifer começa a pensar rápido na parada, pra tentar lidar com isso, porque todas elas se apegaram muito a ele. Ele é meio que o mascotinho da galera, né? Se a gente for comparar de novo com o Mágico de Oz, que é o trajeto, a trajetória que a série tá emulando aí, ele é o cachorrinho, tá ligado? A galera, todo mundo se apegou a ele ali, ninguém quer que ele morra. E aí a gente vai cuidando, e o detalhe interessante é que a Agatha, nesse desespero dela, ela olha pra Rio e fala, não, tipo, implorando, não leva ele agora. Rio é a morte, tá? Então, antes eu tava cogitando que ela pudesse ser a morte nos olhos da Agatha. Tipo assim, ela é uma bruxa verde que tem um passado com a Agatha, e aí alguma coisa que ela, Rio, fez causou a vida do filho da Agatha, que talvez fosse filho dela também, né? E aí a Agatha via ela como a morte. Só que depois desse episódio, não, ela é a Lady Morte mesmo. Aquela morte que o Thanos corteja, aquela morte que o Thanos é apaixonado, a mesma morte que deu a imortalidade pro Deadpool. Então por isso que talvez esse personagem possa voltar. Quando a Agatha olha pra ela, implora e fala não, ela faz uma cara meio assim, tipo... Primeiro que ela indica um pouco que não cabe a ela decidir. Ela tem que fazer o trabalho, né? Depois ela fala isso em um certo momento também mais pra frente no episódio. Mas ela faz uma cara de meio que respeito também. Ela é toda debochada, ela é bem maluca. Ela foi a única que não ficou com medo quando o bichão apareceu e elas estavam lá cantando. Ela começou a rir mais ainda, porque essas coisas não afetam ela. Ela deve dominar esse submundo, então ela deve ter um domínio sobre essas criaturas. Se ela for realmente a morte, de fato, ela tem um domínio até sobre o Mephisto mesmo. Só que quando envolve a Agatha, ela fica um pouco mais receosa, né? Porque elas são apaixonadas, de fato. Né? E aqui a Jennifer consegue cuidar do Tim, consegue curá-lo, a poção ali sara a lesão na mesma hora. E aí as bruxas, elas meio que agora tomam um tempo para descansar depois de toda essa emoção, depois de terem cumprido mais uma provação. A Agatha fica esperando o Tim se recuperar lá do lado dele, do mesmo jeito que uma mãe faria com seu filho, enquanto as outras sentaram numa rodinha e começaram a trocar histórias. É bem legal que a Alice fala um pouquinho do passado dela, a Jennifer também explica um pouco mais sobre o que aconteceu para ela ser bloqueada. Ela foi enganada, elas falam um pouco mais do passado delas, e aí a Lilia Calderu começa a falar dos estereótipos de bruxa. Ela já falou sobre isso em um outro episódio, ela fala de vassoura, alguma coisa assim. E aí ela fala, um dos estereótipos é que a gente tem um monte de mamilo. E aí, a Rio Vidal, ela fala, vocês não têm mamilos extras? Eu tenho. E ela faz assim, como se ela fosse pegar algo no bolso dela. Sei lá, pode ser que ela, sendo a morte, ela possa ter um daqueles bolsos, tipo coisa de Harry Potter, que é infinito, é um bolsinho assim, só que ela pega e ter, sei lá, 1 zilhão de mamilos ali, que quando ela leva alguma alma, ela pega o mamilo, sei lá, tá ligado? Mas parecia que ela ia pegar no bolso, não parecia que ela ia mostrar alguma parte, porque, pô, ia mostrar uma parte do corpo na barriga, se ela tem um monte de mamilo, que ela fala que ela tem um monte. Ela podia mostrar qualquer parte do corpo, um braço, sei lá, ela vai pegar bem aqui. Então eu acredito, eu tive essa interpretação na hora de que ela ia pegar um bolso cheio de mamilo, que talvez seja meio que o que ela pega dos corpos que ela leva, tá ligado? E aí, enquanto isso a gente vai pra Agatha de novo, conversando com o Tim, e ele pergunta do sigilo, foi você que pôs o sigilo em mim? E a Agatha começa a falar que o sigilo afeta até a bruxa que colocou, por isso que é chato, por isso que elas evitam, e que o sigilo não pode ser quebrado, ele só some no momento em que ele não é mais necessário. Então quando a identidade do Tim não for mais um problema,
esse sigilo vai sumir, o que não é o caso ainda. Ele entende, depois ele pergunta sobre o filho dela, ela desconversa, e aí depois a gente volta pra rodinha das bruxas, e elas estão falando de cicatrizes, e a Agatha tem um momento John Wick, Chuck Norris aqui, bicho papão, que mostra o quão foda ela é. Ela mostra uma cicatriz que ela tem aqui no braço, e ela pergunta se as outras bruxas ali já ouviram falar das Filhas da Liberdade, e elas falam, não. Aí ela, é isso mesmo. Tipo, ela matou todo mundo. Por isso que ninguém ouviu falar, porque ela acabou com essa galera que fez essa cicatriz nela. E nós temos um outro ponto interessante, uma referenciazinha ao Blade aqui. Não diretamente a ele, mas aos vampiros. Porque a Lilia Calderu tá falando de um casinho que ela teve aí com um vampiro. Ela fala que ele mordia ela, os caralho, que eles ficavam entre tapas e beijos aí. Porque ela tem 400 anos, vampiro também tem essa vida maior, imortal e tudo mais. Então, aqui nós temos essa citação a vampiros. Nós temos um filme do Blade chegando no futuro, então é bom a gente ter essa citação. Eu sei que já foi citado, eu não tô lembrando agora de fato onde foi citado, mas eu sei que já foi citado aqui essa existência de vampiros, não de uma forma concreta, mas eu acho que de formas... Tipo, talvez exista, não vou descartar que exista. Agora ela cita de forma concreta, então existem vampiros no UCM e o Blade está chegando para caçá-los. E aí a Rio fala sobre cicatriz. Depois assistam o meu vídeo das cartas de tarô, porque a carta da morte estava segurando uma adaga de um lado e um coração partido do outro, né? Eu falei um pouco mais sobre isso também. E ela fala que a cicatriz, quando ela fala eu também tenho uma cicatriz, a Agatha fala, não, você não tem. Como se ela fosse alguém imbatível, insuperável, e realmente, de fato, se ela é entidade morte, é muito difícil de feri-la, né? E aí ela começa a explicar, eu tenho uma cicatriz, porque mesmo que fosse meu trabalho, eu tive que fazer algo, eu tirei algo de uma pessoa muito importante, ela ficou triste comigo e tudo mais. Então... ela está falando da Agatha, ela está falando do filho da Agatha, ela teve que tirar e ela fala isso com muito pesar. É a primeira vez que ela mostra esse sentimento aqui. Todas as vezes que envolve a Agatha, ela mostra um pouco mais de ressentimento pelas coisas que ela teve que fazer. E quando ela fala é o meu trabalho, a gente percebe que ela não tira as vidas que ela quer tirar, ela tira as vidas que ela precisa tirar. Esse conceito de representação de morte a gente vê em Sandman também de uma forma bem interessante, né? E aqui na Rio a gente vai vendo isso se desenrolar. E a Agatha fica meio sentida também, e depois as duas vão conversar, elas têm um momento, elas quase se beijam, e nisso a Rio, percebendo toda a relação que a Agatha está criando com o Tim, ela fala, esse garoto não é seu, tipo, ele não é seu filho. A gente não sabe se a Agatha sabe disso e estava tentando só substituir, ou se ela realmente achava que poderia ser o filho dela, mas ela diz que não é. A minha teoria do Tom continua, né? Mas pode ser o Wicano também, pode ser qualquer coisa. Depois assistam o vídeo das cartas que lá eu explico mais sobre essa teoria dele ser Octon, dele ter assumido uma forma jovem que lembrasse a Agatha do filho dela, justamente para ela cuidar mais dele, para ela não ver perigo nele e tudo mais, e ignorá-lo quando tiver para ser traída, sabe? Facilitaria ele de traí-la no momento que ele fosse chegar no final do caminho. E elas têm essa conversa, agora a gente vai se preparando para a próxima aprovação, que provavelmente é da Lilia Calderu, que é uma das que eu tô mais ansioso. Por quê? Porque a gente viu nos trailers que a aprovação da Lilia Calderu vai ser de referências a bruxas da cultura pop. Então a gente tem referência ao Wicked, já falei disso várias vezes, a Branca de Neve, né, a bruxa má, e provavelmente a gente vai ver outras bruxas e talvez até tenhamos participações especiais. Então se inscreva no canal, curte esse vídeo aqui e também comentem aí o que vocês querem saber mais, qual assunto extra que foi citado nesses episódios que vocês gostariam que a gente desenvolvesse em outros conteúdos. É só pedir que a gente faz. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.